Olá, estamos de volta então, agora com a nossa aula 9, nossa nona videoaula a respeito da finalização do contrato por justa causa em razão de atos praticados pelo empregado. O que nós vamos ver nessa aula? Nessa aula nós vamos ver o final do artigo 482 e o início de algumas normas especiais que não estão ali dentro especificamente da CLT, que é o que nós vamos tratar agora nas próximas videoaulas. Então vamos lá. Está previsto no artigo 482, a linha L, prática constante dos jogos de azar. Que é isso, né? Quando se sabe que no ambiente de trabalho é comum, quando tem mais pessoas trabalhando, fazer aquela que eu brinco chamando de aquela fezinha, aquele bolão, né? Aquela loteria. Pois bem, o que acontece com isso? Acontece que o dispositivo da lei fala em prática constante. Ok, então aí a gente já pensa que não pode ser uma coisa esporádica, tem que ser constante, como a própria letra da lei está a dizer. Bom, o que são jogos de azar? Jogos de azar, segundo alguns doutrinadores, inclusive o Arnaldo Sequinde, ele diz que são só aqueles ligados à contravenção. Por exemplo, o jogo de bicho, que é uma contravenção. Para esse autor, o pai da CLT, Arnaldo Sequinde, quando se trata de jogos comuns, como por exemplo loteria, bingo, rifa, esses tipos de jogos de azar, entre aspas, são permitidos, não seriam para esse autor e para outros também motivos para a aplicação da pena máxima ao empregado. A grande questão está no seguinte ponto. Primeiro ponto, a empresa autoriza. Segundo, é uma prática constante. Se esses dois elementos estiverem na balança, me parece que sim, é motivo para justa causa, independente de serem aceitos socialmente, de ser uma prática lícita, como é a loteria, como é o bingo, como é a rifa, etc e tal. Agora, se a empresa proíbe que dentro do ambiente de trabalho se faça rifa, se faça jogos de loteria, se faça bingo, se faça diversos jogos, inclusive carteado, isso aí, obviamente, que será motivo para justa causa. Pode até em alguma situação se encaixar lá naquele mau procedimento, ou até numa desídia aí, dependendo. Mas, obviamente, que nessas situações, a grande maioria desses jogos são jogos, assim, feitos em grupo, né? Então, às vezes, é um pouco difícil. Mas o fato é que está capitulado na linha L do artigo 482, a prática constante desses jogos de azar no ambiente de trabalho como motivadores da justa causa. E aí a jurisprudência vai trazer para a gente diversas situações, diversas circunstâncias que vão mensurar a proporcionalidade, a gravidade, e algumas situações vai encaixar, inclusive como desídia, que são situações que eu, inclusive, já vi encaixado como desídia. Lembra nos vídeos anteriores que nós vimos situações de mau procedimento sendo encaixado como desídia, improbidade também como mau procedimento? Pois é, eu torno a dizer que a questão relacionada à justa causa é muito flexível. Isso é muito bom a gente estar atento. Mas a gente tem que estar atento, a gente tem que entender a doutrina e a jurisprudência a partir de uma compreensão da legislação nos seus exatos termos e aplicação. Muito bem. Ainda previsto no artigo 482 da CLT, lá no seu parágrafo único, constitui igualmente justa causa para dispensa de empregados a prática devidamente comprovada em inquérito administrativo de atos atentatórios à segurança nacional. Primeiro, a gente precisa dizer que esse parágrafo único ele foi incluído no período da repressão política,
do país, né? Naquele período em que o país atravessava de 1964 a 1985, onde não havia aí muita liberdade. O direito de liberdade era bastante caçado, era bastante vilipendiado, era bastante cerceado, não havia uma democracia, né? Esse período chamado negro pela nossa história. Então ele foi incluído que qualquer ato relacionado à tentatória segurança nacional era motivo para justa causa. Só que aqui inclui mediante inquérito administrativo. Lembre-se que nesse período, 66, 64, 70, 80, o início de 80, existia ainda no Brasil uma relativa estabilidade de emprego, sobretudo aquela estabilidade decenal, onde o empregado que não era optante pelo regime de fundo de garantia e que completasse 10 anos de empresa, ele passava a ostentar a condição de empregado estável, portanto, só podia ser demitido se fosse justa causa. E aqui foi incluído essa possibilidade aí se ele fizesse algum movimento aí contra a segurança nacional. Claro, nós não vamos entrar muito em detalhes, mesmo porque está relativamente em desuso isso aqui, ele foi momentâneo, ele foi histórico, ele teve uma importância lá atrás, no período em que o Brasil atravessava um momento político, histórico, social muito diverso do que é hoje, com total ausência de democracia, e, portanto, pensava-se que cercear o direito de movimento, o direito de liberdade, o direito de gritar contra o regime totalitário da época era motivo de justa causa. Mas acontece que, como se tratava, principalmente para empregados estáveis, necessário se fazia a apuração mediante inquérito administrativo. A pergunta que fica é, isso aqui está revogado? Não está revogado, está na CLT, por óbvio que se tiver algum ato praticado quanto à segurança nacional, isso aí é motivo de justa causa. Se o empregado não é estável, e isso ficar absolutamente comprovado numa prova, no processo, é desnecessário esse inquérito administrativo. Vamos lembrar que o inquérito administrativo ele é muito próprio para aqueles empregados portadores de garantia provisória de emprego, que normalmente é só para o dirigente sindical, mas a doutrina entende aí a jurisprudência para alguns outros empregados portadores de garantia de emprego, garantia provisória de emprego, ok? Bom, e aí nesse caso, nós fechamos aí com a CLT antiga, e agora a gente vai abrir aí no inciso M do 482, mas que esse foi incluído pela Lei 13.467. Que lei é essa? É uma lei que eu falo muito nos 2 cursos anteriores postado no nosso site, que é provas no processo do trabalho para tratar das audiências por videoconferência, e falo mais ainda no outro curso novo nosso, que é alterações do contrato de emprego a partir da CLT, da alteração da Lei 13.467 e das normativas da pandemia. Muito bem, mas esse aqui é muito importante, ele tem uma importância sim no cenário nacional, nas relações capital e trabalho, porque ele veio em 2017, então ele é muito novo, é um instituto muito novo, a gente não tem jurisprudência ainda consolidada, temos algumas coisas esparsas, mas o que representa essa novidade? Bom, constitui motivo para justa causa, perda, a linha M, perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado. Aqui tem um fator: habilitação para a profissão e conduta dolosa. O que vem a ser essa habilitação para a profissão?
Primeiro, nós sabemos que nós, os advogados, os médicos, os vigilantes, né, os engenheiros, atletas profissionais, eles precisam, todos precisam de ter uma habilitação para trabalhar. Por exemplo, o vigilante, ele passa por constantes cursos de renovação, renova aquela carteira, autorizando a utilização de arma, né? Então, motoristas, sobretudo motoristas profissionais, motoristas de transporte público, motorista de transporte privado, que dependa da carteira de habilitação, esses profissionais, se por algum motivo eles perderem de forma dolosa, por terem cometido uma falta grave na profissão, eles, e sobretudo se omitir da empresa e a empresa perceber que esse trabalhador está colocando em risco a vida, por exemplo, o médico que perde o seu CRM. Quantas notícias midiáticas aí nós assistimos de profissionais da área de saúde que por imprudência, por imperícia, eles perdem o seu Conselho Regional de Medicina. Nem só imprudência e imperícia, nós vimos agora situações escandalosas, casos gravíssimos de crime, né? Inclusive tem um preso, né? Aquele cirurgião plástico, por assédio sexual, não só assédio, mas situações graves de pacientes, né? Cirurgião plástico não, esse era de ACIF, de mulheres para reprodução artificial, né? Então ele é uma situação muito grave, muito própria, obviamente que ele perdeu a carteira de habilitação para atuar como médico. Então, quando um desses empregados, por um ato doloso, perde a habilitação para atuar, e aí, obviamente, ele põe em risco o emprego. Imagina um vigilante que não passou naquele exame, um vigilante que por ter dado um tiro, por estar respondendo um processo criminal, por ter sido condenado criminalmente, mas não está preso, ele perde a sua carteira de habilitação, a sua carteira de vigilante. Um profissional motorista que também, por algum motivo, ele entra num acidente, tira a vida de pessoas e responde criminalmente, perde a habilitação. E quando a empresa, ou ele está trabalhando, isso ocorre no curso-contrato, né? Isso via de regra quando ocorre no curso-contrato, porque obviamente que a empresa, ao contratar um profissional dessa área, seja advogado, seja médico, seja engenheiro, seja arquiteto, vai pedir, obviamente, como principal requisito, a habilitação para exercer a profissão. Uma certidão do órgão fiscalizador da profissão, como nós temos o Conselho Regional, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Regional de Enfermagem, o Conselho Regional de Contabilidade, né, a CNH, habilitação, e então, via de regra, ocorre isso no curso-contrato. Se no curso-contrato esse empregado perdeu por algum motivo e ficou quieto, a empresa descobre que ele agiu de forma dolosa, é motivo para aplicação da pena máxima. E aí vamos voltar para aqueles requisitos. É uma falta grave? Ora, eu acho que a gente nem precisa muita investigação para responder a essa pergunta. É óbvio que um médico que, por absoluta imperícia, cometeu diversos erros médicos, perde a sua carteira de habilitação médica e continua trabalhando numa clínica, por exemplo, fazendo cirurgia plástica, fazendo partos, né? Quando ele teve vários problemas nessa seara, sem dúvida nenhuma, ele está colocando a vida de pessoas em risco, o motorista também. E o advogado, por sua vez, se foi erros da profissão, diversos erros, ele também está colocando em risco aquele empregador, aquele escritório, aquela empresa que contratou ele e que, no mínimo,
o nome da empresa, do escritório é maculado. Né? Imagina se é um profissional aí que essa história foi para a mídia e às vezes a empresa não sabe. Então, sem dúvida nenhuma, me parece que é motivo de justa causa sim, e sem dúvida nenhuma que na grande parte das situações é grave. Agora, se for um episódio assim, ele foi fazer uma reciclagem como vigilante e não passou. Mas ele não passou porque ele não estava habilitado, ele não passou porque ele não estudou, ele não passou porque ele não conseguiu completar o curso. Aí não há que se falar em atitude dolosa, certo? Então, esse foi incluído pela Lei 13.467. Também, não está no artigo 482, mas está naquele artigo 158, parágrafo único da CLT, antigo isso, que trata das normas de proteção de segurança ao empregado, o EPI. O que diz esse artigo? Que toda vez que o empregado se negar a cumprir as normas de proteção individual, é motivo de justa causa. Bom, mas espera aí. Então, significa dizer que se o encarregado da obra chegou lá e aquele trabalhador da construção civil, por exemplo, está sem um capacete ou está sem um óculos, é motivo de justa causa? Bom, vamos voltar lá para aqueles requisitos, que é o grande objetivo desse nosso curso. É óbvio que vai ter que avaliar aí. Aconteceu uma vez só? Foi uma displicência dele? O capacete está do lado? É claro que quando se trata de normas de proteção, o interesse não é só do empregado nem só do empregador. O interesse é muito mais do empregado, óbvio, mas o interesse é da sociedade como um todo, porque não se quer uma sociedade adoecida, é o interesse da Previdência Social e, portanto, de todos nós que contribuímos para a Previdência Social. E aí, nessa perspectiva, a proteção ela é muito maior, ela é uma norma de ordem pública que vai impactar no coletivo. Bom, mas acontece que quando o empregador vai exercer esse poder disciplinar dele, há que ter aí um cuidado, há que ter um zelo aí, porque me parece que nessa hipótese do artigo 158, parágrafo 2º, parágrafo único, é de bom tom, se é um aconselhamento que a gente pode dar para para o empregador, para uma consultoria, e eu já dei algumas nesse sentido, eu sempre digo, melhor dar uma advertência. Melhor dar uma advertência. Por quê? Porque se for, por exemplo, na construção civil, que foi exatamente a hipótese que eu fiz a consultoria, às vezes são trabalhadores pouco experimentados, não naquela profissão, mas no processo educacional de autoproteção e de proteção. Eu tive um caso de um empregado que ele levou uma justa causa e quando ele esteve no escritório para reclamar, eu fui verificar e falei, ué, mas é artigo 158, o que foi? O que você não usou? Ai, doutor, eu não me acostumei a usar luva. Toda vez que eu usava luva, eu não conseguia pegar na colher de pedreiro. Então me incomodava, então eu não usava. Mas o que aconteceu? Não, a gente estava mexendo com gesso, mexendo com massa, mexendo com cimento. E aí eu fiz uma pergunta, e esses produtos, esse material, ele é corrosivo, ele faz mal para a saúde, ele atinge a sua integridade física, seu bem-estar? Ah, não, às vezes quando cai cal, cimento, etc e tal, a mão da gente fica toda aqui. Aí ele me mostrou, olha aqui a minha mão tá toda aqui cortada e tal. Falei, então, o que a empresa fez foi proteger a sua saúde, a saúde de todo mundo, a saúde da sociedade como um todo. Ele, mas não era motivo para justa causa, não. Você levou alguma advertência? Não, nunca levei advertência, tinha luva lá, ninguém falava nada, e eu então, bom, como eu consegui reverter essa justa causa? E por isso que depois, numa consultoria que veio alguns anos depois, eu disse,
que é importante aqui, minha gente? Primeiro, todo o EPI tem que estar em bom estado, em quantidade suficiente para todos os empregados, tem que estar em local visível e o empregado tem que, ao ingressar na empresa, receber uma orientação, um treinamento de como ele vai usar, quando ele deve usar, que circunstância ele deve usar, sob pena de ser punido. Ok. Basta isso? Não. E foi aí que eu consegui reverter essa justa causa. Não basta punir o empregado, não basta ter os EPIs, não basta cobrar e exigir que o empregado use. É necessário fiscalizar. Essa justa causa desse trabalhador, ele era um pedreiro de uma obra corporativa, de um prédio, eu consegui reverter porque eu provei que a empresa não fiscalizava o uso. Então, vamos voltar lá no artigo 2º e vamos lembrar, dentro do poder de direção, é uma pirâmide. Há o poder de fiscalizar, né, com aquelas restrições, mas ele é bem amplo, salvo a revista íntima, o poder de punir e o poder de coordenar. Então, para esse caso especificamente, não basta fornecer o equipamento de proteção. É necessário que o empregador fiscalize a utilização, mais que isso, dê treinamento. Nesse caso, inclusive, ele não tinha treinamento. Tudo bem que era só uma luva, qualquer pedreiro sabe como é que se usa uma luva, né? Até a gente sabe como é que se usa uma luva, a gente usa até para fazer serviços domésticos com algum produto corrosivo. Nós damos para as pessoas que trabalham em nossa casa, nós também usamos. Então, nós sabemos muito bem disso. A grande questão é, ele sabia, mas a empresa não fiscalizou o uso. Simplesmente botou lá para cumprir os protocolos do Ministério do Trabalho e Emprego. Se chegasse uma fiscalização, estava lá, mas no frigir dos ovos, o que efetivamente importa para essa situação é a proteção da saúde desse trabalhador. E isso não era o foco do interesse da empresa. Ela simplesmente cumpriu um protocolo para não ser multada perante a fiscalização do antigo Ministério do Trabalho e Emprego, que hoje é afeto ao Ministério da Economia. E aí, quando eu estive diante de uma consultoria, junto com uma empresa, eu fiz por escrito e disse, e por acaso foi construção civil também, forneça o equipamento de proteção, verifique se tem quantidade suficiente para todos os empregados, faça um curso de treinamento, porque há equipamentos que são mais difíceis de utilizar, principalmente os cintos fachadeiros, existem vários cintos, alguns tipos de cinto, basta se ver lá na ANR, nas normas regulamentares, então tem que saber usar o cinto. E, por exemplo, tem alguns que tem que ficar preso num ponto de laje com algum gancho, porque o empregado não fique solto, dependendo da altura, dependendo do local. Então, eu recomendei, faça tudo por escrito, faça o treinamento, dê um certificado de treinamento, dê uma declaração de que treinou, faça a lista de presença de quem foi ao treinamento, quanto tempo ficou, se não participou, faz uma comunicação de que não participou, faz o empregado assinar de que não participou do treinamento para a utilização desse ou daquele EPI, seja que área for. Imagina a Petrobras, o quanto ela é rigorosa. Eu conheço as normas coletivas da Petrobras, quanto ela é rigorosa nesse quesito saúde do trabalhador, do empregado público. E além de fiscalizar, além dos cursos, fiscalização. E aí faz o que se ele não usar? Bom, eu acho que numa primeira oportunidade, a punição a ser dada é uma advertência escrita. Numa segunda oportunidade, dependendo da situação, dependendo do momento, dependendo do vacilo do empregado, talvez caiba até uma outra advertência. Mas se ele for reincidente, renitente,
Se for, por exemplo, um cinto, ele está pendurado numa janela no 8º andar, sem nenhuma proteção, aí não tem jeito. Ele não cuida nem da própria vida dele. Entendeu? Então, há casos que precisa ter um cuidado maior. Esse ponto aqui da justa causa merece um aprofundamento, merece um exame mais para quem estiver diante de uma situação dessa ou de um cliente desse, merece, nesse caso aí, um exame de jurisprudência para aplicar o caso concreto. Lembrando sempre que precisa aferir aqueles requisitos lá, gravidade, proporcionalidade, non bis in idem, etc e tal. Dentro da CLT ainda, finalizando essa videoaula aqui, eu quero chamar a atenção, não está dentro da CLT, melhor dizendo, mas está na lei de greve, que é a lei 7783 de 1989. Bom, ela se aplica a todo e qualquer trabalhador. Enquanto o artigo 158, parágrafo único, é para aquelas situações, aqueles tipos de trabalho específicos, né, que vai utilizar equipamento de proteção, EPI ou EPC, aqui, nesse caso, aplica-se exclusivamente para certas situações. Que situações são essas? São situações de greve, também chamada movimento paredista sem observância da lei. Vamos lembrar aí que a lei de greve, a 7783 de 89, ela é autoexplicativa. Ela traz o conceito no artigo 2º, ela diz as atividades essenciais lá no artigo 10 ou 11º, se não me engano. Ela vai dizer que nas atividades essenciais tem que comunicar com 72 horas antes para início da greve, nas atividades não essenciais 48 horas, que o movimento paredista tem que ser pacífico, aliás, esse é um princípio do direito coletivo, né? Que tem que ser pacífico, não pode ser feito com violência, não pode ser feito com lesão ao patrimônio. E aí, o artigo 15 diz o seguinte: a responsabilidade pelos atos praticados ilícitos ou crimes cometidos no curso da greve será apurada conforme o caso, segundo a legislação trabalhista, civil ou penal. A gente sabe, aí seria uma outra aula, uma aula de direito coletivo, que se houver interesse de vocês, podem mandar e-mail para o e-mail do nosso curso. A gente monta esse curso sobre direito coletivo, é uma temática que me é muito cara. Eu fui assessora jurídica de diversos sindicatos, um deles por 15 anos, e fazendo negociação, escrevendo sobre essa temática. Eu gosto muito desse tema. E eu ministro aula de direito coletivo na graduação e, eventualmente, alguns módulos na pós. Então, a lei de greve 7783, vocês aí que, de repente, são advogados de entidades sindicais, essa lei conhece, por óbvio que eu estou dizendo, não é nenhuma novidade, mas o que eu quero chamar a atenção é para aquelas pessoas que não são assessores jurídicos de sindicato, que têm que ter cuidado, porque o movimento paredista ele tem que partir da premissa de que ele não pode ser feito com violência. E o que é violência? Diversas formas. Primeiro, violar a Constituição Federal, impedir que um colega cerceie o direito dele de ir e vir, faça aquelas correntes humanas para ele não entrar na empresa, colar a porta de banco, por exemplo. Já vi muito isso na década de 80, que foi a explosão das greves no Brasil, né? Pelo mesmo motivo de sair da repressão política, e nessa ocasião houve uma explosão muito grande dos movimentos grevistas de diversos setores, sobretudo bancário, os metalúrgicos, e o setor bancário acontecia muito isso, né? Para impedir, fechava ali, colava a porta do banco para não abrir. Então, assim, sem depredação do patrimônio público, do patrimônio do empregador, com violência física, com agressões verbais, com agressões físicas, porque isso vai ser apurado nas instâncias, né? Civil, claro, se houver dano material, na penal, se houver crime aí, né? Lesão física, moral, e na trabalhista, que a gente sabe quais são, inclusive com desconto dos dias paralisados, e
a justa causa, certo? Inclusive a justa causa, que é a aplicação da pena máxima para aquele trabalhador que fez a greve, que a greve é um direito constitucional, ela foi elevada a esse patamar de direito constitucional na Constituição Federal de 88, no artigo 9º lá da Constituição, mas é importante lembrar que esse direito de greve não extrapola os deveres, os patamares legais nas diversas esferas. Tanto assim é que a própria lei contempla a possibilidade da aplicação da justa causa. Ok, minha gente? Já voltamos, então vamos ficar por aqui nessa videoaula para ela não ficar muito longa, muito cansativa, porque vocês sabem que eu me empolgo, se eu enveredar pelo caminho dos exemplos aí, a gente tem que fazer um curso só sobre a lei de greve, só sobre a justa causa por qualquer motivo, porque a gente tem material para isso. Tá bom, gente? Então, espero vocês agora, já no próximo videoaula.